Oi, 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 gente boa, querida. Um prazer estar aqui com você e com todo aquele que virá, que ouvirá, que chegará depois e que a seu próprio tempo acompanhará e será tanto quanto você que está comigo aqui ao vivo, igualmente visitado pelo amor e pela graça. Graça. Essa realidade absurda, esse olhar de Deus para tudo e para todos, sem esperar nenhuma resposta meritória da nossa parte. Sobretudo, o olhar de Deus é graça. Por isso, uma genuína teocracia jamais seria um lugar ditatorial ou de meritocracia ou de qualquer outra coisa assim, porque aonde quer que Deus se manifeste na sua soberania, no cotidiano das relações humanas, ele se manifesta como compaixão, misericórdia, justiça. Graça, portanto. Na graça existe não o justicismo, mas aquela justiça que, antes de tudo, entende a relatividade de todo mundo. Por isso, mais do que justicismo, ela traz justificação, sem criar nenhuma justificativa. E, sobretudo, na graça existe inclusão, existe acolhimento, existe socorro, existe aquela bondade efetiva e que efetua coisas conforme a indescritibilidade dos segredos do coração humano e das nossas mais íntimas necessidades. É Deus agindo, é essa graça que eu peço a Ele que atinja você, aonde quer que você esteja agora, me vendo, me ouvindo. Essa bondade de Deus acolha você, chegue aí. Não é possível que você tenha ficado tão duro que você não sinta mais nada. Ou simplesmente passe só para ver o que está acontecendo, mas não tenha mais coração para discernir. Eu me recuso a crer. E mesmo que seja esse o seu caso, eu não vou levá-lo a sério. Porque eu creio que não só a graça é melhor do que a vida, mas eu creio que ela, na sua suavidade, tem o poder de atravessar mesmo as estruturas de coração mais empedernidos. É nessa graça que nós estamos aqui, que eu estou aqui, é confiado nela que eu faço tudo o que faço no Evangelho de Jesus. Hoje a gente tem a sequência de Mateus no capítulo 14, depois que nós falamos 2 dias sobre a morte de João Batista e sobre a temática da morte de João, sobre aquela conversa a respeito do adultério de Herodes com Herodias e a situação inteira que eu narrei aqui na quinta e ontem para vocês desembocou na decapitação de João, aquela vida tão linda que teve uma morte tão banal. E eu falei que isso não é incomum, que praticamente foi o que aconteceu com todos os apóstolos e profetas e homens e mulheres que andaram com Deus na história humana. Eu disse apenas que no caso de João, me parece a mim, particularmente, pessoalmente, como uma liberdade de pensar e de sentir, tendo Jesus como chave hermenêutico interpretativa e não encontrando em Jesus
nem nos profetas do Velho Testamento, nem tampouco nos apóstolos, nada semelhante no que diz respeito a essa ação um tanto persecutória de ficar na porta do palácio do cara gritando que ele é adúltero, ou correndo atrás da carruagem dele proclamando que ele é adúltero junto com a mulher. Me parecia e me parece uma situação bastante anômala em relação ao trato e ao modo de Jesus tratar as pessoas. Você não encontra nada semelhante, exceto em João Batista, o que aconteceu de gerar uma brevidade da vida dele e ele acabou decapitado. Pois bem, eu estou muito feliz que tem uma chuvinha começando a cair aqui outra vez. Obrigado, Senhor, desde ontem que está caindo essa chuvinha. Ontem eu fiquei muito alegre. Com ela se formando, com ela caindo, vai molhando. Ai, que delícia, mas esse é só um parêntese aqui meu com você. Então hoje nós damos sequência a isto. João foi decapitado e a cabeça dele foi levada num prato para a corte, foi trocada pela noite de prazer de Herodes, com a filha de Herodias, e os seus discípulos, diz o verso 12, os seus discípulos de João, levaram o corpo, apenas o corpo decapitado, e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus a notícia. Foram de Jerusalém e encontraram Jesus na Galileia. É um chão. E ele, a pé especialmente, foram. E contaram a Jesus, desculpa, é o cheiro de água de terra molhada. Quase 170 dias sem água. Não tem perfume nem na França, nem no Egito, nem em lugar nenhum que se compare a esse cheiro de terra molhada. Obrigado, Senhor. Então, que dificuldade esse prazer está me causando para continuar a exposição, mas eu prometo que eu vou focar, apesar dessa gratidão de todo o meu coração, por essa água, por essa chuva, por esse cheiro de terra molhada, por essa misericórdia de Deus. Então os discípulos de João foram de Jerusalém até a Galileia dizerem a Jesus o que tinha acontecido. E aqui o texto de Mateus cria uma relação de causa e efeito. Não é o caso de Marcos, para onde nós iremos depois. Marcos 6,14 cria um outro contexto, que está presente aqui também, em Mateus. Só que a ênfase de Mateus é na chegada dos discípulos de João Batista, anunciando a ele, a Jesus, o que tinha acontecido com seu primo João, como ele tinha sido decapitado por Herodes a pedido de Herodias por uma razão tão banal. E Jesus estava acostumado com as belezas que terminam na banalidade. Estava acostumado com a carreira dos santos que são concluídas na terra com a blasfêmia, com a ignomínia, com a maldade humana. Ele sabe, é ele quem diz: quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. É ele quem diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Então nada novo para ele. Ele adverte os seus discípulos, como foi no passado, será também com vocês hoje. E Paulo conclui dizendo: pois todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, para ele, nada novo, exceto o repuxo
fisgada, a dor, o afeto, o amor, a tristeza que vinha em razão da maldade humana, da incurabilidade, da perversão humana, das escolhas humanas, dos caprichos humanos. Tristeza, busca de ar, como em várias ocasiões o texto do Evangelho nos diz que aconteceu com ele. E o verso 13 prossegue dizendo: Jesus, ouvindo isto, ouvindo o que disseram sobre João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo, no entanto, as multidões daquela região toda da Galileia, vieram das cidades seguindo por terra, até verem onde é que ele tinha desembarcado. Correndo por terra, multidões e multidões, até que viram. O Mar da Galileia é assim chamado numa hipérbole, num lugar deserto, onde não tem água. Então, aquele mar que tem um perímetro, como perímetro menor do que o Lago Paranoá, que tem quase 130, 140 quilômetros de perímetro, o Mar da Galileia tem menos. Ele não tem, se você for correr em volta, ele não tem a grandeza desse perímetro aqui. Com 80, 90 quilômetros de carro, você faz a volta em Galil, no círculo dos gentios, que é o Mar da Galileia. 12 quilômetros de largura, 22 de comprimento, um perímetro dessa extensão. Então eles viram como dá para ver. Você estiver num lugar privilegiado, você vê aonde que um determinado ponto que você foque chegou. E como eles estavam correndo no paralelo, eles estavam mais próximos do que se estivessem do outro lado do lago e viram onde ele desembarcou com seu barquinho e com os seus discípulos. E Jesus olhou e também os viu. O texto diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão que já estava lá esperando. Eles eram mais rápidos correndo do que o barco de Jesus soprado pelo vento ou levado pelo remo. Chegou e viu que não tinha saída, que não adiantava ele, na tristeza ou no desejo de quietude, de silêncio, de acalmamento pessoal em relação à notícia tão triste sobre a decapitação de João, a quem ele amava tanto. Não adiantava haver ou buscar ou procurar um lugar de reclusão, porque a necessidade das pessoas era infinitamente maior do que qualquer que fosse o respeito por dar a Jesus um lugar de quietude. A fome, a sede, o cansaço, a angústia, o medo, a ansiedade, a depressão, a doença, a dor, a angústia de ser, de existir, a falta de sentido, são elementos propulsores que quebram naturalmente, é para ser assim mesmo, quebram todas as etiquetas, todos os desejos soberanos. Elas provocam aquela interrupção de qualquer que seja a necessidade imediata de educação, porque a dor não sabe fazer outra coisa senão existir entre gemidos e grunhidos insuportáveis e gritos completamente excruciantes. E Jesus sabe disso. Então, quando ele desembarca do outro lado, ele vê aquela multidão e a primeira palavra que aparece é compaixão. E compadeceu-se.
que é uma palavra recorrente nos evangelhos e que tem um vínculo intrínseco com as vísceras humanas. Numa certa determinada antropologia psicológica, tanto dos gregos como de alguns outros povos, da Ásia Menor, do Oriente Próximo ou Médio, havia uma vinculação antropológico-psicológica entre emoções humanas e as vísceras e os intestinos, de modo que eles sabiam porque eles sentiam a psicossomatização, que quando você está muito tomado por alguma forte emoção, isso não raramente atinge os seus intestinos, atinge o seu trato gastrointestinal, de modo que a palavra compaixão remete para um fisgamento, para um repuxar, para aquela angústia dos primeiros impactos colicais, da primeira manifestação da angústia da cólica, que é angustiosa. Você tem que se mover para que aquilo não aconteça onde você está, ou seja, a cólica intestinal coloca você em ação. E, metaforicamente falando, a compaixão também coloca você em movimento. A verdadeira compaixão não assiste nada quieto. Ela se mobiliza para trazer uma solução pessoal, no caso, para você. No caso do elemento diarreico. Mas a compaixão em si, a diarreia da compaixão, é a dor do meu próximo. Preste atenção nisso. Há uma relação, preste atenção, há uma relação entre compaixão e os elementos da visceralidade do corpo humano. Numa antropologia psicológica do Oriente Próximo, Médio, ou da Ásia Menor, ou dos que falavam grego, ou da língua grega, havia esse vínculo entre compaixão, esse mover íntimo das vísceras da alma e do espírito, e o elemento da cólica diarreica, de alguém que estava tocado por dor nas vísceras. Porque a dor nas vísceras, a cólica visceral, é algo que coloca você em movimento, para você produzir um alívio de salvamento pessoal para você próprio. Só que a compaixão não se volta sobre você, não é alívio para salvar você de si próprio. Ela produz um movimento na direção da dor que não é intestina em você, mas é a dor que se torna intestina no seu espírito, na sua alma, no seu coração, sendo essa a dor do próximo. Por isso, a compaixão não assiste nada em estado contemplativo e de omissão. Ela se põe em movimento na direção de fazer alguma coisa. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Isso é importante para você concluir todas as vezes que se fala que Jesus foi tomado de compaixão. Isso gera um movimento, uma moção incontrolável na direção de realizar o bem aliviador na vida daquele que está excruciantemente infeliz. Entendeu? Pois bem, continuando. Compadeceu-se da multidão Jesus e curou os seus enfermos. Compadeceu-se Jesus das multidões e agiu. Estancou as suas agonias, as suas diarreias de aflição existencial, humana, estancou o fluxo das aflições e curou a todos os enfermos que ali estavam, até que chegou o cair da tarde. O sol se pôs, um dia inteiro se passou ali.
E Jesus curando essas pessoas que correram de um lado para o outro, que viajaram alguns quilômetros para reencontrá-lo, porque não tinham dito adeus para ele, porque a dor deles não tinha ido embora. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar aqui onde nós estamos é deserto, o que provavelmente fosse do outro lado, onde hoje é a Jordânia, e antigamente era aquela região de Amon, do lado de lá. Não é à toa que a capital da Jordânia se chama Amã, mas aquela era uma região no Velho Testamento chamada as Montanhas de Amon. Aí depois vem Moabe e depois vem Edom, já lá no Golfo de Acaba, no Mar Vermelho. Então, ali sim, tem muitos lugares desertos, naquela região onde o Mar da Galileia encontra onde hoje é a Jordânia. Tem muito pouca coisa plantada até o dia de hoje. Sempre foi um lugar muito estéril, muito deserto. Também é do lado de lá, só que mais ao sul, que você vai encontrar hoje em dia as escavações de Sodoma e Gomorra, mas é só um parêntese que eu fecho imediatamente aqui. É um lugar deserto. Então, no cair da tarde, os discípulos vieram e disseram: o lugar aqui é deserto. E a hora já está adiantada, o sol está se pondo. Despede, portanto, essas multidões para que elas vão pelas aldeias, procurem elas próprias o seu recurso, seu modo de vida, alguma estalagem, algum lugar onde tenha pão, comida, onde eles possam se refazer nas suas forças, para que comprem para si o que tenham com que comer. Isso é uma solução de discípulos. É uma solução de crentes. É uma solução quando a igreja é boa. Quando a igreja é boa, é uma solução de boas igrejas. Eu digo, quando a igreja é boa, ela tem um mínimo de preocupação com a condição das pessoas. Comeu, não comeu, como vão passar a noite, tem abrigo, tem recurso. Isso quando a igreja é minimamente uma igrejinha boa. Mas quando ela tem o DNA de Jesus, aí é outra história. Aqui, nesse caso, a solução primeira que se apresenta vem dos discípulos dele, que estão claramente se manifestando como pessoas cuidadosas, criteriosas, cautelosas, humanas, preocupadas, atentas à necessidade de multidões de pessoas. E eles fazem uma recomendação aqui que quem dera, olhem bem, quem dera essa recomendação do verso 15, que a gente vê aqui nesses discípulos, houvesse hoje ainda nas igrejas. Mas nas igrejas, eu estou falando agora de um modo geral, embora haja as exceções que são as igrejas ainda boas, que ainda têm preocupação com o pobre, o que a gente faz, como é que eles vão se alimentar, a gente tem algum projeto, tem alguma dica, algum encaminhamento, algum favorecimento, alguma indicação, algum alívio, alguma solução, alguma proposta, algum lugar aqui perto, alguma coisa. Quando é minimamente boa, tem essa sensibilidade ainda não morta no coração. Mas, de um modo geral, aquilo que está ainda apelidado de igreja, que são essas grandes congregações político-religiosas e fanáticas, enlouquecidas e sem nada do DNA, sem coisa alguma do gene de Jesus, nada, nada, nada. Não tem nenhum ácido desoxirribonucleico do Evangelho de Jesus naquilo que, em geral, a gente chama de igreja e de cristianismo à nossa volta, nem de longe. Portanto,
não servem como elemento de comparação nem aqui, na narrativa dessa primeira multiplicação dos pães. Porque aqui os discípulos tiveram essa sensibilidade e esse bom senso de dizer: o sol está se pondo, não tem comida aqui, o lugar é deserto, esse pessoal vai começar a passar fome. Tem homens, tem mulheres, tem até crianças, tem velhos, tem idosos. Será que a gente não deveria encaminhá-los para as aldeias, para que eles façam provisão, pelo menos para si mesmos e uns para os outros, de algum alimento? É algo que vem eivado de bom senso. E eu tenho que dizer, graças a Deus, essas pessoas aqui tiveram esse bom senso, porque no dia a dia, no cotidiano, um dia depois do outro, a gente não vive de multiplicação de pães e peixes. Um dia depois do outro, por mais que a gente esteja ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, com o coração apaixonado ou com necessidades de curas, de graça, de acolhimento, de perdão, de compaixão, de conforto, de consolação, não importa qual seja a necessidade que a gente carregue, todos nós sabemos, é inevitável, é imprescindível que a gente volte a trabalhar. A gente tem que voltar para o cotidiano. A gente tem que fazer provisão por nós mesmos. Aquele que não trabalha, que também não coma. É o que diz o Evangelho e repete o apóstolo Paulo. Quem não trabalha, que não coma. A menos que você seja doente, impedido, incapacitado, mas por preguiça, por desleixo, por capricho ou por cansaço mórbido, você não tem nenhum direito de dizer: ó, me sustenta, me alimenta, porque eu não nasci para trabalhar. Você vai ter que graciosamente morrer de fome para ver se vira gente, para ver se levanta, para ver se acorda, se faz alguma coisa. Porque emprego, eu tenho dito há meio século, não tem para todo mundo. Mas trabalho tem para quem quer. Sempre teve e sempre haverá. Para quem tem disposição para dizer: deixa eu pegar nesse canto aqui, que eu te ajudo. Eu troco o meu serviço por pão, por água, por qualquer coisa que não me deixe passar fome, por um cantinho qualquer onde eu me veja coberto da chuva ou da intempérie, eu troco. E quem quer que assim faça sabe que o que eu estou dizendo é factualmente incontestável. Emprego não tem para todo mundo, mas trabalho, pela misericórdia de Deus, não falta para aquele que se oferece para as próprias demandas pessoais da vida e reage a ela com essa atitude. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é fato. É fato. E se não for assim, a vida não se torna factível nem possível. Porque qual é o Estado que vai existir para sustentar todo mundo? Qual é a ideologia que tem poder miraculoso de existir por si mesma para fazer o bem a uma multidão de milhões e milhões e milhões de desocupados, de desempregados, de gente que não trabalha, que não se esforça, que só espera receber na boquinha eternamente? Esse Estado vai falir, essa sociedade vai empobrecer, a miséria vai tomar conta de tudo e de todos. Não é através desse tipo de bondadismo estatal que a gente produz uma sociedade equilibrada, autossustentável, que cuide de si própria e, em podendo cuidar de si própria, cuide também dos outros e do próximo. E contribua o bastante para que, através do ajuntamento da contribuição de todos, os que são menos condicionados e menos preparados para atravessarem a bolha
da miséria circundante possam ser ajudados imediatamente nas suas necessidades calamitosas e também no que diz respeito a serem preparados para furarem a bolha e entrarem na produtividade do trabalho que gera saúde mental, saúde relacional, saúde social, saúde psicológica, porque produz boa autoimagem e em produzindo boa autoimagem produz boa relacionalidade, melhora os vínculos sociais, familiares e em todos os níveis. Todas essas coisas se engendram como uma só, de modo que elas não podem ficar faltando na engrenagem da saúde coletiva. Pois bem, ao cair da tarde, os discípulos disseram: deixa eles irem pelas aldeias. O verso 16 diz: Jesus, porém. Aí é outra coisa. Os discípulos disseram a coisa certa. Agora, se Jesus se interpõe com um porém, aí é outra história. Se Jesus se interpõe com um porém, o porém de Jesus é o porém de Deus. É o porém de quem diz: haja luz e houve luz. É o porém daquele que diz: apareça a porção seca e as coisas eclodem dos mares globais e a porção seca surge. O porém de Deus é aquele que diz: apareçam montanhas. É aquele que diz: povoem-se os mares com todos os tipos de criatura. O porém de Deus é o que mantém o caos fora de dominação, colocando ordem mais do que milimétrica na organização planetária. Por exemplo, esse movimento de precessão da Terra que pendula 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, enquanto vai girando, ela de fato dura 25.000 anos e 400. É um negócio muito doido, com uma precisão extraordinária que nós humanos estamos começando a, pelas nossas explosões atômicas, por um monte de coisas no coração da Terra, estamos começando a criar pequenos deslocamentos no eixo planetário, nos efeitos magnéticos, vibratórios, tudo nós humanos. Mas normalmente não é assim. Porque o porém de Deus colocou ordem no caos. No princípio, tudo era caótico e vazio. Deus, porém, disse: haja luz e houve luz. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Não precisam sair pelas aldeias. Conquanto o que eles tenham dito esteja carregado de bom senso, mas Jesus diz: não precisam retirar-se para irem às aldeias. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí é que a igreja entra em pânico. Os discípulos: nós, meu Deus, o que ele está querendo fazer com a gente? Nós é que vamos dar de comer a essas pessoas? Aí vem a resposta deles, que é também uma adversativa. Contra a adversativa esperançosa, graciosa, generosa de Jesus, que dizia: dai-lhes vós mesmos de comer, o verso 17 diz: mas, é uma outra adversativa. Mas eles responderam com as categorias deles. Eles olharam em volta e disseram: não, é loucura, a gente não tem como atender a esse pessoal todo aqui no deserto. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É só o que a gente tem. Porque a gente já está preocupado com isso por algum tempo, vendo o sol se pôr. E se eles estavam do lado de lá, onde hoje é a Jordânia, o sol estava se pondo do lado de cá, no Mediterrâneo,
onde é Israel. Estavam vendo, e o sol se põe mais rápido desse outro lado, porque as montanhas são altas, as montanhas de Zebulon, de Naftali, da Alta Galileia, são altas. O sol desaparece antes, faz sombra, projeta sombra mais cedo. E eles já estavam preocupados desde que começaram a ver o sombreamento do outro lado do Mar da Galileia, dizendo daqui a pouco vai estar escuro aqui também. Aí vem e a resposta deles é essa: escuta, o que a gente faz com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar essa multidão toda? É só o que a gente tem. E tu dizes, dai-lhes vós mesmos de comer. Olha aqui, ó, na nossa mão, 5 pães e 2 peixes. O que é isso? O que é isso para todos eles? Então Jesus lhes disse, trazei-mos. Na mão de vocês são 5 pães e 2 peixes. Só isso. Na mão de vocês são matematicamente contáveis, contabilizáveis. Nas mãos de vocês eles estão condicionados pela aritmética esmagadora. Mas coloquem esses bens, esses 5 pães e esses 2 peixes, aqui nas minhas mãos. Trazei-mos, trazei-nos. É só o que vocês têm? Coloquem nas minhas mãos. É só o que vocês têm? Coloquem nas minhas mãos. Eu aprendi isso antes de me converter, vendo a prática do meu pai, especialmente, a fé. Ele conviveu com Jesus pela fé nesse nível aqui, cotidianamente. Fazia tudo que era possível, um grande trabalhador que fazia qualquer negócio. Sabia da função mais elevada que um ser humano podia ter na vida, culta e intelectual, as ações mais simples e básicas. Era um homem que pregava prego com as duas mãos, pá, direita, e jogava o martelo para a esquerda e pá, 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 serrava com a direita, serrava com a esquerda. Fazia carpintaria de qualquer natureza, marcenaria que você pensava que tinha sido qualquer outro profissional que tinha feito. Enfim, cálculo estrutural, qualquer negócio. Um trabalhador que passava o dia trabalhando. Até o dia da morte dele, ou o dia de ser hospitalizado, ele ainda saiu cedinho para resolver um último assunto, antes de ser levado para o hospital. Agora, ele sabia que as coisas mudavam de significado quando chegavam até as mãos de Jesus. Ele sabia. Sabia que Jesus não transformava pedra em pão, porque ele não brincava com a natureza essencial das coisas, que foi a proposta do diabo. Sabia que Jesus não fica violando a lei da gravidade, pulando do pináculo do templo, ele desce pela escada. Sabia que Jesus não queria o caminho mais curto, que ele não achava que os fins justificavam os meios. Se tivesse que atingir aqueles fins, seria pelos meios certos, conforme ele demonstrou na vitória sobre as 3 tentações iniciais que lhe foram apresentadas pelo diabo. Eles tinham visto que Jesus não era mágico, nem ficava fazendo demonstrações de poderes idiotados, como a gente vê nos chamados evangelhos apócrifos, até inclusive no evangelho de Tomé, que eu, quando comecei a ler, li mais de uma vez por dever de ofício e de aculturamento pessoal, mas eu fui me desinteressando desde o início, quando eu comecei a ver as narrativas da infância de Jesus e aqueles infantilismos todos. Às vezes aquele mau humor caprichoso que fazia coisas idiotadas. Enfim, não.
Jesus não viveu assim em tempo algum da vida. Em tempo algum, nem na mais tenra infância, ele brincou disso. E ele viveu, na sua descrição, a vida toda. Tanto é que quando ele apareceu fazendo tudo o que fazia, a grande pergunta dos que moravam na aldeia onde ele cresceu, que era Nazaré, é: de onde lhe vêm essas coisas? Que milagres são esses? É porque ele não viveu assim. Se tivesse vivido assim a vida inteira, seria um mágicozinho bobo, tolo, não teria se tornado a maravilha de Deus encarnada entre os humanos, conforme ele se tornou e se manifestou e o fez. Não. Em Jesus não existe brincadeira de miraculosidade. Ao contrário, você vê ele reagindo às multidões que vêm e pedem sinais, e pedem milagres, e querem mais, faz outra vez. E ele diz não. E quando ele chega num lugar e ele começa a ver que as mesmas multidões começam a achá-lo, a procurá-lo em lugares diferentes, e o mesmo grupo chega, ele aparece, o pessoal aparece também, ele começa a dizer: esse pessoal está ficando viciado. É o mesmo pessoal de antes e de depois, agora eles não querem mais trabalhar. Eles estão pensando que a vida comigo pode acontecer de milagre em milagre, e que eu estou aqui para violar as leis da existência, da vida, da semeadura, do plantio, do trabalho, do acordar cedo, do esforçar-se, do fazer a sua parte, do entregar-se, do sair andando e chorando enquanto semeia para poder depois voltar com júbilo trazendo os seus feixes. Não, e de modo algum eu não corroborarei com a criação dos entes mais malévolos para a história, que são aqueles que se entregam a Deus no pretexto de que Deus vai trabalhar por eles, fazer por eles, realizar por eles, porque a única coisa que eles têm que fazer é absolutamente nada. Nem para si mesmos e muito menos pelo próximo. Porque eles querem um Deus que os sirva e que os vicie no capricho e na adulação, que é o que é ensinado para vocês nas igrejas, na teologia da prosperidade, na magia da confissão coletiva ou no coach quântico, onde vocês gastam uma grana e continua todo mundo duro, praticando e dando em nada. E sabe quando dará em alguma coisa? Jamais, a menos que você levante e ame. É o que Jesus faz com todo mundo que ele cura. O cara estava deitado há 38 anos. Jesus o cura e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Vai trabalhar, vai para a tua casa, vai viver, vai produzir que ainda dá tempo. Ou vai compartilhar com os teus, vai. Em Jesus não existe nenhum espírito de paralisia. Portanto, na sequência, quando eles dizem: não, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, não são 5 pedras e 2 seixos, não são 2 gravetos e 5 rochinhas. Não, são 5 pães, são alimentos, e 2 peixes, alimento. Aí Jesus diz: trazei-nos. Fazem parte da natureza essencial daquilo que é elemento natural que serve como alimento para a vida. E há um princípio nessa miraculosidade de Jesus, que não transforma pedras em pães, transforma pão em pão, transforma peixe em mais peixe, mas é peixe. Ele não transforma água em areia, ele transforma água em vinho,
líquido em líquido, de modo que no vinho o que prevalece é o líquido. O resto é o sabor da natureza da uva e a tintura dela, mas na prevalência do líquido. Não há uma violência das naturezas elementais de nada. Quando Jesus está operando um milagre, você pode olhar em todos eles, não existe essa violência. Ele trabalha com as categorias do que ele próprio criou. E se ele criou pães e peixes para alimentos e todos estão com fome, e o bom senso mandava que eles fossem procurar alimento, e ele diz não, hoje não, agora não, dessa vez não, nós podemos fazer isso aqui, vocês podem fazer isso aqui. E eles dizem como? Nós não temos esse poder, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz, trazei-nos, coloquem aqui nas minhas mãos, tragam o que vocês têm da mesma natureza do que vocês precisam. E como eu dizia, foi isso que eu aprendi com meu pai antes de eu me converter. Eu nunca vi meu pai pedindo a Jesus para transformar uma natureza em outra natureza. Mas eu o vi com muita tranquilidade a vida inteira, antes mesmo de eu conhecer Jesus para mim, eu ouvia em casa. Eu passava e ouvia as expressões de fé dele, conversando com a minha mãe. Não, meu amor, aqui a gente tem pouco, mas dá para ajudar mais essas 8 pessoas que não têm nada. Mas como, Caio? A minha velha mãe perguntava. E ele dizia, do mesmo jeito que sempre deu, sempre dará. É só a gente colocar nas mãos dele com gratidão que você vai ver como vai dar para nós e para eles. E eu ouvi todos os dias, mas a gente não tem dinheiro. Mas a gente tem algum? Ah, temos sim. Então, vamos pegar o que a gente tem, colocar diante de Deus, que o que a gente tem, por menos e pouco que seja, vai acabar se tornando suficiente com sabedoria, inteligência e amor para atender às necessidades que a gente tem de imediato. E eu vi o tempo todo tratando a vida assim, dizendo, trazei-nos, coloquemos isso nas mãos dele. E eu vou parar com você hoje aqui, porque eu quero que você fique com essa palavra até aqui, completamente carregada do espírito de devoção mais puro e mais simples do Evangelho. Porque a gente não vive só de complexidades reflexivas, a gente vive, sobretudo, dessa singeleza de coração. Eu, por exemplo, vivo dela, me alimento dela. Desde que eu tomei a vida para mim como um ser adulto, que fazia provisão para mim mesmo, por mim mesmo, e assumi que era meu dever, a minha total autossustentabilidade, não como eu fiz de 15 anos para frente, que era pura inconsequência, mas depois dos 18, quando foi o Evangelho que produziu isso em mim, e que fez uma transfusão de espiritualidade da consciência do meu pai para a minha, da consciência do Evangelho para a minha, isso tudo foi ganhando solidez dentro de mim, eu passei a viver desse modo, faz 51 anos agora. 51 anos vivendo exatamente desse modo. Não tenho nada sobrando. Mas pela misericórdia de Deus não tem nada faltando. Eu criei todos os meus filhos, criei os que não eram meus filhos, gerados por mim, criei uma quantidade grande de outros com os quais eu não tinha nenhum compromisso nem de proximidade afetiva imediata. E pela misericórdia de Deus, ajudei milhares e milhares, milhões e milhões durante toda a minha vida a comerem, a beberem, a estudarem,
a encontrarem esperança, alento, porta aberta, a vislumbrarem saídas. Estou falando isso com temor e tremor diante de Deus e na presença de milhares de testemunhas que assistiram, que viram, que estão vivas hoje, para testemunharem esse fato. De modo que eu me sinto completamente pacificado em Jesus e no Evangelho para dizer a você que faz toda a diferença quando a gente pega o que a gente tem. Pode não ser o bastante para tanta gente, nem para tanto desafio, nem para tanto olhar, para tanto sonho, para tanta visão, para tanta projeção, para tanto desejo, para tanta esperança. Mas é alguma coisa, é um ponto de partida, organicamente equivalente, não violenta os princípios da natureza essencial das coisas. E aí Jesus diz, serve, é da natureza do que eles precisam. O que essa multidão precisa é de pão e de peixe. A água tem para todo lado aqui, potável, mas pão e peixe é o que eles precisam. Trazei-nos. Senhor Jesus, eu peço, e essa palavra que vai continuar, mas até aqui, falada nessa singeleza imediata daquilo que as pessoas estão vivendo, sentindo, o que lhes seja angústia no dia de hoje, de trabalho, de provisão, de recursos, de meios, de possibilidades, de portas abertas, de vislumbres mínimos, do que quer que seja a necessidade delas. Ajuda-as a não desistirem, porque não tem o volume, porque não tem a quantidade para cobrir tudo e todos. Mas ajuda-os a viverem dessa qualificação, de pegarem a qualidade essencial do que eles têm e colocarem nas tuas mãos. Para que, a partir da natureza diminuída quantificavelmente das coisas, tu as qualifiques miraculosamente para atenderem à necessidade de hoje, do pão de hoje, da resposta de hoje, da necessidade de hoje, do salvamento de hoje, da misericórdia que ganha e pratica e produz concreção para a nossa ajuda no dia de hoje. É o que eu te peço por todos aqueles que estão me vendo, que estão me ouvindo, para que essa palavra cresça em fé, se dilate e dê a cada um dos que estão me vendo e ouvindo um dilatamento de consciência, de percepção, de graça, em nome de Jesus. Amém.